Se hoje eu for colocar os reis das sete igrejas, ou destinados a adjudicar, né, vamos assim colocar, é o Vladimir Putin, Xi Jinping, Kim Jong-un, é como se fosse o ortodoxo comunista que segurou, né? Lógico que todos têm um plano global de ir e vir e cumulativismos de tantos, temos cada coisa em seu lugar e todas ao mesmo tempo, né? Qual é o meu erro, né? De ter interpretado coisas e repetir alguns erros, entender os erros da cruz, daquilo que em outras questões eu teria que estar fazendo pior que eles. Se assim apontados, entra quem justificar paradoxo de genocidamento e aqueles que nunca tá bom, que não respeitam nada e não tem paciência alguma, alegando que nunca tá bom, que a segurança nunca acontece, 300 mil coisas, né? Então a gente tem aqui esses quatro, que eles já estão há muito tempo de fato envolvidos numa organização, a maioria, muito desconectados com as condições sociais e lidando com os tributos, né, climáticos e as especificidades, mas nunca abriram mão de entender que uma única ordem tem que acontecer, e mesmo tem. Né? Pela lógica, seria tudo independente. Né? Seriam todos independentes, o que vira a quem justifica imposto e não imposto, são tão ricos assim, nem precisa trabalhar, a quem atribui cultivar as habilidades tais, mas parece que a coisa, né? Quando a gente aponta alguns grupos, mas com relação a outros, até de onde o turismo vem, a heterotrofia de fato subsistencia, mas sobre o modelo da Trindade não vai mais funcionar assim. Não é para funcionar assim e nunca funcionou assim, descabidamente. Então, por uma lógica sustentável, uma coisa impõe os graus maiores de reestruturar, né? Unicanalizar o que tem que canalizar, precisa de qual canal. Esse canal implica que ele satura com a quantidade de visualizações no outro horário, intercala com outro, assim seria, né? As condições é o efeito dominó, o aterrissado tem uma função e ele nem existe num campo sideral e vírgula, né? Sobre as condições de fato infinitivas que mandam recado para alarmar bastante atenção. Aí nós temos essas condições, sim, o imperativo do truncar e destruncar, outras tentativas e o que vira a minuciosidade da malha fina, que mesmo traz o Lula a seguir até onde até onde estiver vivo, e o que vira a relação, né? Ou enquanto questões tais entre habilidades tais, né? Porque até então eu percebo, né? Se num dado momento o cargo é meu e eu sou apontada como incompetente, incompetente é quem não uniformiza as verdades perante o que oferecem com os meios de produção, porque a minha capacidade, a minha genialidade colocada no mais popular da coisa, ela é malha fina de coisas que vocês inclusive nem sabem fazer. Então foi-se o tempo de baixar a bunda e ter a obrigação de me explicar. Eu tive que entender a dificuldade de algumas coisas. Eu não respondo a tecnologias que eu acho que nunca fez parte da minha vida, que mesmo elas são bizarras quando elas param. Elas não trazem a condição da maioria. Nada traz a condição da maioria, oferecido na maioria das vezes, a maioria das coisas como golpe. Então é normal não acreditar em banco, em caixa rápida. Olha a quantidade de coisa que a gente vê. Você tira do seu colchão infiel para botar em outro infiel. Ou fica-se essas questões quando acidentar ou se tornar corrupto, ou entre aspas, aparentemente não corrupto, mas, né, constantemente as coisas convidam, alarmam a atenção para quem apontar melhor viveu, melhor roubou, arrastou. Então a gente tem esses. Maduro traz uma referencialidade e eu trago a referencialidade entre entidadiante, entre aquilo que jogaram nas costas de seu maior terror e que não fizeram tão diferente assim, né? Perguntemos aos custos totais e quando isso vira pró-santificar, dizer que num dado momento depura lavota novo, ou se antes era o que tentaram ataliar se tinha em contextos uniformes a quem individualidade de anatomizar, de nascer e morrer sozinho, ou ter esse fardo de o filho que se resolva, o pai que se resolva, né? A quem atribuam títulos de matérias-primas às conveniências, quando dizer que no inferno todo mundo é irmão, né?
Há quem justifique se adequar ao infinitivo das probabilidades tocantes e não necessariamente. Então, quer dizer, a gente tem essas questões, quando aparentemente laicos, descredos, não necessariamente, né? Mas temos questões e questões, né? O que vira quando alguém toma uma postura e percebe que tem que amarrar aquela coisa, né? E a fome, a miséria e os agudos diários absurdamente intempestivos são tenebrosos, mas a maioria parece que nem limpa a bunda. Parece não, eu estou mostrando isso aqui. E o Brasil, ele tem gente de todo lugar do mundo. Então, o que isso implica, né? Impotências delimitadas a quem deixa sair, deixa entrar, mas a gente tem, né? Colocando aqui, até porque eu não sou bolsonarista e tenho muito mais a dizer, né? Nós temos a questão do messianismo, né? A quem justificar falcatruoso, ou quando um na tropa, ou entre, né, o que eu tiro no pé com a arma e caso treinassem, caso otimizassem armas e treinamento, né? Caso a puta deles, as vagabundas deles, né? A gente tem muita coisa para dizer já dita. Então, né? E um amarrado no cu do outro, que num dado momento, quando são convenientes entre presentinhos, diretos, indiretos, ou mesmo aquisições materializadas, que todos, em maioria, tiveram cheirando o rabo um do outro, em teoria de que num dado momento, se sair né, amortecendo, amortizando, assim pode dizer, amortecendo o crime de cada um, a quem justifica, né, ressustentabilidade quando, né, advogar, acusar ou ter que determinar, né, sentenciar sem ter cu, como mesmo sentenciar dessentenciando, como fazem dar juízo de valor a incompetentes que não interpretam, né, falcatruosidades como regras. Ui, joia aí, também você estava falando aqui. Eu gosto. Ah, mas pra mim... Porque ele quis pizza, eu quis caldo. Aí ele come 2 pedacinhos só. Aí eu falei, vou levar pra menina. Sério? Porque fica a noite toda. Oh, meu Deus, obrigada. Oh, meu Deus do céu. Adoro, até parece. Oh, eu vou aceitar. Muito obrigada. Poxa. Nossa, obrigada demais. Mas sério que vocês não vão comer depois? Se quiser, pode esquentar no micro-ondas. Poxa. Eu não tenho estômago, então eu tenho que comer, eu como bem pouquinho. Olha. Tudo que eu vou comer restaurante, eu tenho que levar. Nossa, poxa. Mas eu fico muito agradecida mesmo, ó. Agradeço demais, tá? Quer que eu compre um refrigerante para vocês, uma coisa também para agradecer? Se vocês quiserem refrigerante, uma bebida. Poxa, obrigada demais mesmo, tá? Agradeço demais, de coração. Boa noite. Já tô comendo, obrigada mesmo. Ai, fiquei muito feliz. Eu encontrei muitas pessoas que tiveram essa coisa de se preocupar comigo aqui. E isso era uma coisa que eu nunca gostei de perder, porque isso fazia minha rotina, meu histórico de vida. E sobre algumas questões foi tirado de mim, destituído de mim. E sobra a gente, né, ter que empacotar uma coisa. Eu sinto essas coisas. Então, o que eu falei? Né? Eu coloquei Vladimir Putin, né, que são um campo estrategista entre a China, entre resistir e agudificar, assim eu coloco, o que é o Kim Jong-un, né? Coloquei o que é o lado de cá sobre essa impostação, as coisas entre Cuba, entre os paradoxos da Europa, os paradigmas, quando igreja parece que, né? Ou o que virou entre judeus aqui em Vaticanos, né? As questões, temos muitas, né? Muitos aí, entre aspas, fingem que esquecem disso. Quando sobra você impostar racialidade e tradicionalidade, quando as relações implicam em meios de produção e que outros se tornaram muito ambiciosos. Não só colocar a mão entre deixados de guerra como usufruir daquilo que passa a mão dele, se você não gosta, tem aquele cu que você não gosta, aquilo, você não usufrui. Então muitos se tornaram os religiosos, então estão tão absurdamente descabidos,
perante ateus, né? Porque de fato a cientificização que sobra a trabalho intelectual de alta grandeza como de base, a maioria deles estão envolvidos em laboratórios e tentam muitas coisas que algumas questões, né, entre curiosos, né, descabidos em títulos, como muitos com rabo na cadeira, independente de intelectualidade, que mesmo sobrevivem em postar imperativos ou impõem essa necessidade de grandeza intelectual, literalmente também pensante, que justifica o valor praxeológico tal. Se você organiza uma casa, eu tenho uma casa, ou faz essa compensação como eu faço, entendeu? O aluguel independente do aluguel, mas agora tem que ser isso implica em regras, transferências e responsabilidades, né? Que é o que me acorrentou, me subsistenciou em muitas coisas, né? Deu para dizer. Então, assim, né? Entre esses quatro, né, eu coloquei que é o de Donald Trump, é o paradoxo dele, é o que está alarmando entre as contradições americanas. Quem são os ricos, os DIPs, os DIDs, e mesmo onde cientificização trouxe, né? Paradigma e paradoxo de judeu, ou busca laica, busca protestante, né? Busca evolucionista não descabida. Nós temos um infinitivo de questões entre a Europa e Estados Unidos e campos estratégicos entre se posicionarem quando guerra mesmo não é brincadeira, como a quem justificar quando coisas não são para falar num dado momento e até que ponto isso vira direito social e não pânico a quem, né? Se for colocar a Área 51, se for colocar o que é a NASA da parte de quem, né? Que é um hacker pejorativizado e não necessariamente, mas o que são hábitos de vigiar ao fracasso de negligenciar, e o que é de fato potencializar questões quando virtualidades facilitaram muitas coisas, não sentir o fedor, a doença, fingirem modelo padrão e facilidades que os tornam cada vez mais miseráveis e irresponsáveis, e quando mesmo passam a usufruir disso daí, temos que entender, né, que as pessoas querem globalizar e seriar coisas, e mesmo se você usufruir daquilo, você tem que aplaudir ou mesmo justificar o que Deus permitiu, né? Porque a gente tem que fazer tudo como se fôssemos olhados o tempo todo, ter a coragem de ter essa responsabilidade, né? Então, né, entre aspas, né, querer intitular Papa, quem são papas, por que não, porque sim, quando tentam se, né, sobre algumas bravuras olhadas de ricos ou desejosos a serem ricos, e não necessariamente quando riquezas são absurdamente incongruentes e querem, né, já tem cidades auriferadas e muitas coisas, né, que é entre o americano paradoxo do árabe, aqui em judeu e cristão novo, vamos assim dizer, né, moreninhos à luz do dia, né. Então, quer dizer, temos questões até então sobre esses desfechos, né, a quem substitui quem, sobre, né. Então eu coloquei 4, eu coloquei 5, apontados em maioria por serem ateus ou capitalistas, capitalistas camuflados, presidencialistas camuflados, né? A quem justifique, né? Entre o Tratado de Angela Merkel, cerne a bombas nucleares e não necessariamente, o que eram relações vistas entre vários, mas o que se tornou, né? Entre guerras mundiais e holocaustos, paradigmas e paradoxos, como muitos que andaram cutucando, retratando defuntos, porque a guerra nunca pode ficar de fora do comércio, que é o cu ateu total a quem justifique, né? O que virou revelação, direito de revelação laica, que em transcendentalidade milenar se compare, quando alguns querem ser donos fingidos também de responsabilidade alguma, que se tornam incongruentes em próprio território, quando a política tem que funcionar, regimes e revoluções que são trágicas, entre dizer que o humano sob determinado momento já é desumano em processo de evolução fracassado, já chamado a extinção há muito tempo, dizer que se enxuga em totalidade, em que momento a perpetualidade, até confesso que isso aqui hoje, que amanhã eu poderia nem malhar, trouxe, eu comi bem pouquinho, faz uma diferencinha que acho que eu vou comprar até uma Coca-Cola para acompanhar. Acho que eu ganhei esse direito, porque eu estou pensante novamente, fora de um contexto, né, as gravações que já estão somadas aí. Então eu penso que, né, em que momento, né, entre apontar Oriente, não necessariamente Ocidente, quem são homens e mulheres dentro das casas, fora de casas, quando aqui entre cristão e aqui em judeu e monoteísta, né,
o iraniano, né? O que é o Mahdi, como que fizeram, né? Apontar assim era palestino, assim era judeu, ou teria se fosse judeu, né? Ou simplesmente judeu, ou por curiosidade de judeu, pergunta-se e responda-se, né? Quando num dado momento parece que o judeu está mais silencioso, menos mal falado, ou falado aleatoriamente, há uma abstratualidade como entre regras, ou que apontou, né, incongruência de muçulmano, ou a quem árabe, né? Sobre algumas regras ou apontamentos do que não faz em vista a mercadorização escancarada de coisas muito incompetentes, sobre queimas de arquivos e entre não estarem entre bombas nucleares e não ambiciosos aos cumulativismos de homens e mulheres, e né, muito incongruentes perante a relação dos mais pobres e a relação dos mais ricos, é absurdamente mais assustador do que apontar ainda sobre a hipertrofia, a quem justificar o clichê de manter largura e fracasso cristão, a quem justifique deixa que seja entre judeu e não judeu, a quem justifique que se começa de algum lugar, mas entre romanos, a quem apostólico católico romano é toda uma minuciosidade, né? De a quem apontam, né? Sobrou conveniente achar que é verbo gerondificação de falar certo ou errado. Entre Jesus, letramento de Jesus, a mostrologia de Jesus, eu estou aqui, né? Reversificando o alcu de Marias como de João, José, ou a quem decifre, né? Os demonizadores entre sobrarem, né? Caso sirvam para diversão tal, porque num dado momento dizer que a revelação mesmo vem literalmente de fora, que homens ainda estão em unilateralidade do aperto da barriga, do fracasso de não quererem estar entre as mulheres. Eu penso por que já não estão entre homens e fecham um ciclo, e elas têm mais vergonha na cara quanto a swings e putarias grupais, quando são usadas, não são credibilizadas, não estão nem aí se estão entre outras mulheres, são procuradas ao fio terra de homens, e eu acho assim, se são pelo menos homossexuais, deveriam ter vergonha na cara, porque muitas vezes nem são aceitas e tem que passar por um aperto muito grande, caso tenham que pagar tudo sozinho. Então, sobre inclusive mulheres que passam coisas tenebrosas com homens, elas não são obrigadas a terminar com homens, só que não se tornarem, né? Tem que entender que não é para oferecer barriga descabida, nem bunda a uma ou outra, ou dizer que uma é passiva e ativa de barriga. Deveriam estar muito mais atentos ao que a revelação e a sacramentalidade, ou o isolamento e o sarcasmo total implica em você justificar o abrir e fechar de pernas, como eles o abrir e fechar de cu, que não abrem mão, conseguem ganhar tempo para serem pior que mulherzinhas que se tornaram versáteis, quando, né, tantas horas entre maquiagem, transformações e corrupções tenebrosas não abrem mão de serem machos. A guerra do passivo, querer mandar é muito receber como do ativo, também é muito grave. É quem justifique decifrar, se realmente quiserem, tiveram, né? Se é que fingem não saber disso, porque se camuflam antes da hipertrofia. O que virou hipertrofia convidava-se a dizer que sobre alguns valores ou algumas condições tais implicam que você vai não sendo aceita em lugar nenhum, e quando que é que aceitaram? De tá bonito, o cabelo tá daquele tamanho, a ruga não tá, harmonização da face. A quem justifique apontar hormônios entre o sexo descabido, como que buscam o sexo oposto para mal hormonar e não necessariamente, ou para só estuprar, como o valor do fracasso dos heterossexuais porcosos, como os homossexuais cada vez mais descabidos, a quem justifique pequenininho e grandão. Então, nós temos questões bem grandiosas sobre quando, num dado momento, vem um fundamentalista, vem um entre regras, ou mais assim seria diferente, ou se fez diferente, se vende, ou não se vendeu, ou não se entregou ao cristianismo, ou a quem justifique, porque não outros que estiveram em alguns lugares, né? Mas que, num dado momento, entre a Arábia Saudita e algumas questões tais, eu penso que o Irã, uma hora, tem que, né, reformar, ainda que não abrir mão da ortodoxia, mas os outros se tornaram tão porcosamente descabidos que entre judeu a quem cristão, o que virou muçulmanismo de fato? Saído e recém-voltado de um terreiro de macumba, quem justifique morenos, né? Camuflados judeus e não necessariamente, ou o que vira, né? Sobre as relações pessoais e impessoais, que a aparência de grupos, a quem beleza, a quem justificar boas mulheres e bons homens entre trabalho, que terror trouxe alguma bravura e deveria para proteger a prole e suas mulheres, mas muitas coisas são muito descabidas, inclusive quando os celulares passaram a ficar na mão.
Então eu penso que num dado momento, quando eu apontei o Mahmoud Ahmadinejad, ele, né, entre campos de guerra saturados também implica em prestar conta, mas com valor moral, isso que eu agreguei.